Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Cura para a Alma para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje eu quero ler um texto com você, te fazer duas perguntas e depois trazer uma palavra que certamente vai ser um divisor de águas na sua vida. O texto encontra-se no livro de 2 Crônicas, no capítulo 16, versículo 9, diz o seguinte: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dedicado a Ele. Em outra tradução diz: quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam sobre a terra para fazer-se forte para com todos aqueles cujo coração confia nele. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Quero fazer a seguinte pergunta para você. Você confia em Deus? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: em qualquer circunstância, você confia em Deus? A nossa vida não pode ser diferente aqui nesse mundo se a nossa confiança não estiver depositada em Deus. Um dos salmistas disse a seguinte expressão: uns confiam em carros e outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor dos Exércitos. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque o medo pode ser um sentimento que te leva a não confiar em Deus. Uma das maiores um dos maiores desafios, uma das maiores ameaças que pode destruir a vida de uma pessoa é o sentimento chamado medo. O medo pode paralisar uma pessoa. O medo, ele pode ser sim um sentimento, mas também o medo pode ser um espírito. É muito comum em libertação nós lidarmos com esse tipo de espírito de medo. Inclusive, a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de moderação, de amor e de coragem. E esse é um sentimento que, se você não aprender a lidar com ele, ele pode paralisar. E existem diversos medos. Existem pessoas que têm medo de insetos, de alguns bichos, outros têm medo de falar em público, outros têm medo de simplesmente olhar nos olhos de uma pessoa. Aqueles que têm medo e o medo chega a tornar-se um pânico, algo que realmente, eu já falei sobre isso em um dos nossos programas aqui, que pode causar um transtorno na vida da pessoa. Mas a pergunta hoje é: você confia em Deus? A Bíblia está falando sobre esse texto e refere-se de uma palavra que foi dada por um profeta ao rei chamado Asa. O rei de Israel. Asa foi um rei de Israel, os capítulos 14, 15 e 16 do livro de 2 Crônicas relatam justamente o período em que o rei Asa reinou em Judá. E a Bíblia diz que o reino de Asa durou por quase 40 anos. E logo no início do seu reinado, o rei Asa enfrentou muitos desafios. E um dos desafios que ele enfrentou foi justamente enfrentar um poderoso exército dos etíopes. O rei Asa, naquela ocasião, tinha aproximadamente um exército de 400 a 50, 500 mil homens. E de repente, o rei etíope e os líbios decidiram lutar contra o rei Asa. E juntando os dois exércitos, etíopes e líbios, tinha aproximadamente 1 milhão de soldados, o dobro do que o rei Asa tinha. E além disso, eles tinham carros de ferro, ou seja, tinha uns carros que eram puxados pelos cavalos. E eles estavam assim acima
de um potencial militar superior, estava acima de outras nações. Havia um exército poderoso. E esses dois exércitos tentou então lutar contra o rei Asa, e Deus tinha lhe dado livramento. Ele com a metade de soldado e não tendo o potencial bélico que tinha naquela época o rei etíope e o Líbio, o rei Asa os venceu. E o rei Asa foi um rei que durante todo o seu reinado ele experimentou o cuidado de Deus, experimentou do cuidado de Deus, da proteção, das mãos do Senhor. Foi algo extraordinário. Então os capítulos 14 e 15 de 2 Crônica relata a história do rei Asa. Porém, quando chega no capítulo 16 de 2 Crônicas, a Bíblia diz que o exército de Israel, então rei Asa era rei de Judá, que eram os descendentes de Davi, e o exército de Israel era um outro rei que reinava, e o rei de Israel levantou-se contra o rei Asa, no 36º ano do seu reinado. A Bíblia diz que quando o rei Asa ficou sabendo da notícia de que o rei de Israel estava contra ele, infelizmente, ele fez uma aliança. Preste atenção nesse texto. A Bíblia diz que ele fez uma aliança com o rei da Síria. Ele fez uma aliança, ele pegou o ouro, pegou a prata, pegou os utensílios de valores que havia dentro do templo, e ele mandou para o rei da Síria, para que o rei da Síria pudesse vir ajudá-lo. Com aquele ato, o rei Asa, ele não confiou em Deus. Muito bem, o rei da Síria veio, invadiu alguma cidade, o rei de Israel teve que recuar, e o rei Asa então ficou em aparente paz, tranquilidade. Porém, Deus usou um profeta. E o profeta então chega para o rei Asa e diz o seguinte: você não se lembra do que aconteceu aos etíopes e aos líbios e o seu exército enorme com todos os seus carros de guerra e cavaleiro? Naquela ocasião você confiou no Senhor e ele os entregou em suas mãos. Então Deus agora manda um profeta para o rei Asa dizendo: por que você fez uma aliança com o rei da Síria? Por que você não confiou em mim como você confiou da primeira vez? Por acaso você não se lembra que havia um exército com mais de 1 milhão, com um exército poderoso, com cavalos e carros de guerra? E naquela ocasião eu te livrei. Por que agora que você foi ameaçado pelo povo de Israel, você não confiou em mim? E aí vem a palavra do profeta: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração confia totalmente nele. E aí o profeta dizendo: essa sua atitude foi uma atitude de alguém louco. Essa sua atitude não foi uma atitude sábia. Dessa forma, você foi tolo. Você teve uma atitude de tolo, porque você não se lembrou, você não confiou em Deus, como confiou na época em que eu livrei você do rei da Líbia e também do rei etíope. Deixa eu fazer a pergunta novamente para você: em quem você confia? Você confia em Deus em todas as circunstâncias? Sabe, querido, muitas vezes nós somos tendenciosos ou vencido por uma fraqueza, pelo espírito de incredulidade, nós recuamos e tiramos o nosso olhar de Deus.
e colocamos o nosso olhar, a nossa confiança em pessoas ou em coisas. E todas as vezes que nós deixamos de confiar em Deus para confiar no homem, nós fracassamos. Jeremias capítulo 17, verso 5 diz assim: maldito é o homem que confia no próprio homem. Na tradução, mas da linguagem de hoje diz assim: maldito é o homem que confia na força do seu braço. Maldito é o homem que confia na sua própria capacidade. Maldito é o homem que não confia em Deus. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles são como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água. E mesmo vindo a seca, mesmo vindo o sol, aquela árvore não murcha, aquela árvore não seca, porque a sua confiança está em Deus, as suas raízes estão firmadas, e ela vai a águas profundas em busca da água para sobreviver. Assim deve ser a nossa vida. Confiar não nos homens, confiar não nas pessoas. Eu citei aqui o salmista dizendo que uns confiam em carro e outros confiam em cavalos. O salmista estava justamente tendo essa visão, que na época deles, o exército mais poderoso tinha carros de ferro que eram puxados por vários cavalos no tempo de guerra. Se você já assistiu ao filme Ben-Hur, ali retrata bem como era aquela época, em que os carros de ferro com as suas rodas e ali com vários instrumentos que, ao serem puxados por cavalos, ia destruindo o que tinha pela frente. Então o salmista diz: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Nós, porém, confiamos no Senhor dos Exércitos. Os nossos olhos devem estar postos no Senhor. E aí a Bíblia diz então que os olhos de Deus passeiam sobre a terra e Ele está em busca daqueles cujo coração é totalmente confiado e firmado nele para fazer-se forte. Se a sua confiança estiver no homem, eu sinto muito, mas haverá um momento que você vai se decepcionar. Se a sua confiança encontra-se nas suas habilidades, nos seus recursos pessoais, infelizmente você corre o risco de se decepcionar, de se frustrar. Se a sua confiança está, por exemplo, no dinheiro, você corre o risco de fracassar. Porque o dinheiro, ele pode dar aquela falsa sensação de segurança, mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro é importante, sem dinheiro não fazemos nada. Sem o dinheiro nós não conseguimos fazer muitas coisas, mas o erro está em confiar totalmente no dinheiro. Jesus falou assim, que aqueles que fazem do dinheiro o seu Deus, eles pecam. Aqueles cuja confiança está só no dinheiro, o dinheiro pode desaparecer. Somente nós vivemos em um país globalizado. E no mundo globalizado, você pode ter dinheiro hoje e amanhã pode não ter. Você pode ter um investimento e amanhã suas ações caírem. Você pode ter hoje um bem que vale algo, mas de repente dá uma situação, ocorre uma circunstância financeira e o seu bem que valia um valor expressivo pode cair bruscamente. Você quer ver o exemplo muito fácil? Tira o carro de uma concessionária, compra um carro hoje e daqui a um mês você vai vender. O seu carro vai perder 20% do valor, porque já não é considerado um bem totalmente zero. Você está entendendo? Então a sua confiança não pode estar nas coisas, a sua confiança não deve estar no dinheiro. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele nos deu um carro que nos dá uma segurança para viajar. Mas sabe, todas as vezes que eu pego a estrada ou que eu saio com aquele carro, eu falo para Deus: obrigado, Senhor,
porque o Senhor nos deu este veículo para nos locomover. Mas a minha confiança está no Senhor. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não proteger essa lataria, esses bancos, essas coisas, esses acessórios que tem aqui para me proteger, não vai valer de nada. Até mesmo que eu já sofri 2 acidentes. Já capotei um carro e já rodei na frente de 3 carretas. E nessas 2 ocasiões o carro deu PT. E se não tivesse ali os acessórios de segurança, talvez teria acontecido algo terrível. Mas sabe quem me cuidou? Quem cuidou de mim, quem me livrou de fato, não foram aqueles veículos. Foi a mão de Deus. Lembro-me que quando nós rodamos na Regis Bittencourt, na frente de 3 carretas, ao ultrapassar 2 e fazendo a ultrapassagem da 3ª carreta que estava à frente, havia óleo na pista, nós rodamos e o carro bateu na grade de proteção e eu voltei para debaixo daquela carreta. Mas a mão de Deus pegou aquele carro e lançou na frente. Estava eu e minha esposa, o carro bateu do outro lado da mureta e voltou e cravou no meio da pista. E 3 carretas a 90 por hora pararam a menos de 15 metros. Foi a mão de Deus. A minha esposa, quando saiu do carro, ela disse que viu como se aquelas 3 carretas fossem miniaturas, como se Deus tivesse pego assim e tivesse parado. E o motorista da primeira carreta, seu desesperado, gritando: eu consegui frear, eu consegui frear. Não foi ele, foi as mãos de Deus que estavam ali. Mas aquele carro foi destruído. E eu me lembro que justamente naquela manhã de uma quinta-feira, às 5 da manhã, ao sair com a minha esposa, nós oramos, nós clamamos ao Senhor, e foi justamente essa oração que nós fizemos: Senhor, nós te agradecemos por esse veículo, mas a nossa confiança não está nele, a nossa confiança está no Senhor. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo para você que nós não devemos confiar em homens, não devemos confiar em objetos, não devemos confiar no dinheiro, não devemos confiar em nada a não ser absolutamente em Deus. Temos que ter sim relacionamento com as pessoas, temos que acreditar que as pessoas, elas são boas até que elas provem ao contrário, que as pessoas têm os seus valores até que elas provem ao contrário, que as pessoas têm caráter até que provem ao contrário, que as pessoas são honestas até que provem ao contrário, que as pessoas são capazes de cumprir com a sua palavra até que elas provem ao contrário, que as pessoas são dignas de confiança até que elas provem ao contrário. Mas sabe, a nossa confiança de fato tem que estar em Deus. Se você confia em Deus, Ele não vai te decepcionar. Quer saber o final da história do rei Asa? A Bíblia diz que o rei Asa, ao receber essa palavra do profeta, que foi ali mandado por Deus para o alertá-lo, ele ficou irado com o profeta e irado com Deus. A Bíblia diz que ele foi acometido por uma doença nos pés. E aquela doença ocasionou a morte do rei Asa. Um homem que começou uma história confiando em Deus, fazendo coisas extraordinárias, em nome de Deus e por confiar em Deus, mas que por causa de uma aliança, de uma decisão que tomou sem consultar a Deus, ele cometeu um erro, e esse erro foi levando a um outro erro que por sua vez o levou ao fracasso. Deixa eu te falar algo para concluir e orar por você. Se você confia em Deus, você precisa, de fato e de verdade, colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E qualquer decisão que você tenha que tomar, consulte ao Senhor. Não estabeleça alianças sem antes pedir a direção do Senhor. Não busque recursos fora sem antes consultar Deus.
Não confie em pessoas a ponto de ignorar o cuidado de Deus. Deus está me levando a dar uma palavra a você, que talvez foi diagnosticado por uma doença e toda a sua confiança está no médico, na medicina. Acredite sim, Deus pode usar a medicina e Ele vai usar, mas a sua confiança tem que estar em Deus. Não tenha medo do futuro. Os olhos do Senhor passeiam sobre a terra em busca daqueles cujo coração confia nele. E a minha oração é que os olhos do Senhor possam te encontrar nesse dia e que o seu coração esteja confiando plenamente nele. Seja qual for a situação que você estiver enfrentando, seja qual for a ameaça que você estiver sofrendo, seja qual for a necessidade que você está tendo nesse momento, seja qual for a decisão que você tem que tomar, confia em Deus de todo o teu coração. Não tenha dúvida, Deus, Ele é digno de confiança. Bem-aventurados que confiam no Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, fique na paz.